Muito bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Amém? Vamos dar continuidade à nossa escola bíblica dominical de hoje. Estamos já na lição número 10 desse primeiro trimestre de 2021. Aliás, tenho errado as datas. O tema de hoje é: o Senhor Jesus cura hoje. O Senhor Jesus cura hoje. Estamos estudando ao longo desse trimestre alguns tópicos sobre o pentecostalismo, o pentecostalismo clássico, as doutrinas pentecostais, os enfoques, os viés pentecostais, assuntos bíblicos na perspectiva pentecostal, porque assim somos um arraial pentecostal. Amém, meus irmãos? Na aula passada falamos sobre o fervor espiritual que o crente deve ter, né? Vivendo o fervor espiritual. E hoje vamos falar um pouco sobre o assunto cura na Bíblia. O assunto cura aparentemente é um tema simples, um tema fácil, né? Porque partimos do pressuposto que a cura ela é uma manifestação do poder de Deus, e que o nosso Deus todo soberano ele pode curar, pode operar maravilhas, milagres. Então seria fácil compreender a cura nessa perspectiva, mas há muitos questionamentos a respeito da cura, né? Tipo, por que Deus não me cura? Porque eu vivo em santidade, eu me consagro e essa enfermidade se recusa a sair de mim. Porque o Senhor não ouve minha oração? Porque pessoas santificadas, né, morrem, têm suas vidas abreviadas muitas vezes. Vemos isso também, temos muita oportunidade de ver isso hoje nessa pandemia que assola o mundo, e particularmente o nosso país, da Covid, quando estamos desde o dia 21 de janeiro, né, com um número de óbitos acima de 1.000 pessoas por dia, desde o dia 21 de janeiro, né, já perto de completar 2 meses por conta dessa pandemia. E no meio desses óbitos, com toda certeza, há pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que viveram uma vida santa, em fervor, em devoção ao Senhor. Não é que Deus mata, não podemos pensar assim. Deus, ele chama para si. Deus se compraz na morte do justo, porque ele chama para ele, para viver na eternidade, né? Então a gente deve pensar dessa forma. O texto áureo da nossa lição está no Salmo 103, versículo 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A verdade prática da nossa aulinha de hoje é: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. É isso que nós vamos focar. Em resumo, em síntese, seria a conclusão da nossa aula de hoje, seria essa aí. A cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Isso faz toda a diferença no movimento pentecostal. Por quê? Porque acreditamos que na bênção da salvação está agregada também a bênção da cura como regra. A bênção da cura. Então o movimento pentecostal clássico,
ele tem aquelas colunas conhecidas, né? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus breve virá. Então, é nessa perspectiva que nós vamos discorrer hoje sobre esse assunto, cura. A nossa leitura em classe, vamos ler aquele texto já conhecido, né, de todos, Isaías 53, profeta Isaías 53, capítulo 53, versículos 4 ao 6, e também Mateus 8, versículos 16 e 17. São duas leituras em classe. Isaías 53, Antigo Testamento, e Mateus, primeiro Evangelho do Novo Testamento. Isaías 53, a partir do versículo 4, diz assim a santa palavra de Deus: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, só adiantando aqui o comentário, irmãos e irmãs, de Isaías 4, porque para muitos teólogos, para muitas igrejas, muitos irmãos mais tradicionais, que se opõem às doutrinas bíblicas do pentecostalismo, eles entendem que essa palavra aqui tomou sobre si as enfermidades aqui para eles seria doença, seria pecados. Então as doenças que Jesus levou na cruz, as enfermidades, para eles, para os nossos irmãos mais conservadores, tradicionais, eles entendem que o profeta Isaías está se referindo aqui a pecados. Mas nós, pentecostais, entendemos que são duas coisas diferentes. Jesus, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, e no versículo 5, principalmente, isso fica bem claro: foi ferido pelas nossas transgressões. Então, transgressões são faltas, iniquidades, pecados, como sinônimo de pecado. E moído pelas nossas iniquidades, aí reforça mais ainda, né? Moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, aí onde eu queria falar, pisaduras, fomos sarados. Então aqui traduz a ideia de cura, Então o Senhor Jesus, ele carregou as nossas doenças na cruz, no madeiro, as nossas dores e também os nossos pecados, sobretudo, e iniquidades. Então nós cremos assim. E Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, que também é nossa leitura de classe, só 2 versículos, 8, versículos 16 e 17, ele nos diz, confirma isso, quando nos diz: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, já no Novo Testamento, através do Evangelho de Mateus, confirma realmente
o ministério de Jesus, o significado da morte do Senhor Jesus. Porque no contexto do versículo 16 está bem explícito: trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele, com a sua palavra, expulsou dele os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, ou, em outras traduções, doentes. Aí no versículo 17, na sequência do contexto, ele, de forma indubitável, o evangelista Mateus registra: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz. Aí ele repete o texto do profeta Isaías que acabei de ler agora há pouco: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, meus irmãos, minhas irmãs, na bênção da redenção está contida também a cura. A cura. Jesus morreu para nos salvar, mas também para nos curar, como regra. Curar como regra. E aí nós vamos ver várias particularidades ao longo dessa aulinha sobre o porquê de não curar, quando curar, questão do tempo de Deus, né? Então, o objetivo geral é esclarecer que a cura divina acontece hoje. Olha só, a cura divina acontece hoje, mas não acontece assim naquela perspectiva assim de Deus é poderoso, então ele cura. Claro que Deus cura. Todos nós sabemos disso, até os incrédulos, os ímpios, né? Eles sabem disso. Mas não é nesse enfoque que nós queremos mostrar. Queremos mostrar a cura divina como algo mais assim, como uma realidade na vida do crente, como uma realidade, e não como uma cura eventual, fortuita, por acaso, se Deus quiser vai curar, tal. Não é nessa perspectiva, mas sim como regra. Deus cura como regra. Deus cura porque tem interesse em ver seu povo sarado no corpo, na alma e no espírito, porque nós pentecostais também acreditamos nessa tricotomia, né? Corpo, alma e espírito. Então, essas três áreas saudáveis, o nosso Deus tem interesse em preservar. Temos três objetivos. Primeiro, conceituar a cura divina na Bíblia, pontuar a cura divina como parte da salvação, já falei um pouco, né, sobre isso. E 3, refletir sobre a cura divina e os desafios atuais. Então vamos aqui adiantando, porque para não me alongar muito, esse assunto ele daria até mais outras aulas, porque tem muitos tópicos, muitos desdobramentos. A cura no Antigo Testamento, a cura divina na Bíblia. A cura divina, ela sempre se encontra registrada nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a cura divina, ela era o próprio Deus, ela estava no próprio Deus ali, ela era decorrência de uma aliança entre o povo e Deus. Então, em resumo, se o povo cumpria os mandamentos, estava obedecendo à lei, sobretudo a lei mosaica, então Deus, ele abençoava. E nesse pacote de bênção estava a cura. Deus prometeu em Êxodo 15, 26, que aquelas doenças através das quais os egípcios foram feridos, isso não iria afligir, essas doenças não iriam afligir o povo de Deus, se eles andassem segundo os mandamentos, os estatutos
da lei mosaica. Então, no Antigo Testamento, essa cura, essa saúde, era uma promessa bíblica. Por quê? Porque Deus sempre teve interesse na saúde coletiva de seu povo. E é por isso que ele também, já no livro do Levítico, ele estabeleceu regras de saúde pública, regras sanitárias, né? Que hoje as pessoas não entendem muito bem, mas tem uma razão de ser, né? Questão dos alimentos, quais tipos de alimento deve comer ou não comer, e se for comer, como prepará-los. Tudo isso, essas regras, tinha um propósito, que era preservar a saúde pública, a saúde coletiva do povo, de seu povo. Deus tinha essa intenção. Subtópico 2, a prevenção de doenças na Bíblia. Na Bíblia, a alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Então, irmãos, ainda hoje, quando o assunto é alimentação, nós temos regras e mais regras e mais regras. Costuma-se dizer que nós somos o que comemos, né? Então, se nós formos prestar atenção no que fala no nutricionista, né? Tem muita coisa que nós comemos e faz mal, muito mal. Tem o pão de cada dia que nós comemos, pedimos a Deus que abençoe, mas às vezes nós também ingerimos o que se chama o veneno de cada dia. Esse veneno não nos mata no mesmo dia, mas pode nos matar a longo prazo, né? Porque existe a regra do plantio, da semeadura, e nessa lei da semeadura e da colheita também está a questão daquilo que nós empregamos na preservação do nosso corpo. Então, por exemplo, se eu sou diabético, eu não posso abusar dos doces. Se eu sou pré-diabético, não posso. Se eu sou hipertenso, não posso abusar de alimentos que contenham muito sal, porque isso é pedir para morrer, né? Temos que cuidar do nosso corpo. Aliás, cuidar do corpo é uma ordenança bíblica, né? Nós devemos preservar o nosso corpo também. Então, essas regras no Antigo Testamento de alimentação, elas também são válidas para os dias de hoje, sobretudo no que diz respeito a vários e vários alimentos que temos hoje no mundo moderno de hoje, pós-moderno de hoje, né? Temos alimentos altamente prejudiciais à saúde. Hoje, na verdade, o que nós comemos não são alimentos, A maior parte do que ingerimos não são alimentos. Tirando o feijãozinho com arroz, né, as verduras, os legumes, mas o resto se diz que são produtos alimentares. Há diferença. E aí tem muita porcaria no meio, né? Ingerimos muita coisa e acabamos adoecendo com tantas e tantas doenças. Então, meus irmãos, a prevenção da doença é bíblica, é isso que nesse subtópico nós queremos mostrar. No Novo Testamento havia curas? Sim, com toda certeza. Acabamos de ler que Jesus, ele expelia milhares de demônios, curava os enfermos, e o registro que o número de doentes era alto. As curas efetuadas por Jesus logo chamavam a atenção do povo. Interessante que o Senhor Jesus, ele utilizava essas curas para atrair o povo, porque o que o Senhor Jesus mais queria era que o povo ouvisse a palavra, essa palavra que vem pela fé, e a fé pelo ouvir a palavra. Então as curas atraíam o povo.
a cura física, ela não é a mais importante, não é tão importante assim, em relação à cura espiritual. A cura espiritual. Então é melhor, a Bíblia nos diz, entrar no céu com uma perna só do que ir para o inferno com duas. O mais importante é cuidar do nosso espírito, muito mais do que o corpo. Mas, como eu disse, devemos manter o nosso corpo também em santidade, de forma irrepreensível, zelar, porque afinal de contas é nesse corpo físico que habita o Espírito Santo de Deus. Mas Jesus era um homem de muitos locais, de muita geografia e de muitos milagres. Jesus não era essa pessoa metódica, não. Jesus ele não tinha uma agenda definida, né? Jesus frequentava festas. Jesus não era uma pessoa isolada. Jesus era uma pessoa que ele, onde passava, atraía para si olhares, muitos dos quais com interesse nas curas, mas a partir das curas havia ali a oportunidade dele falar do verdadeiro Evangelho. E assim também nós vemos nos dias de hoje. Muitas pessoas elas se achegam ao Evangelho através da experiência da cura, né? Da experiência da cura. E às vezes até precisam passar por uma dificuldade grande para se achegar mais a Deus. Eu me lembro, isso aconteceu comigo também há muito tempo atrás. Eu me lembro que em João Pessoa havia olha só, um casal de médicos, professores universitários da Universidade Federal da Paraíba. Eu acho que o pastor Zé Filho teve até a oportunidade de conhecer. Eu o levei a uma escola bíblica da Igreja Batista, onde ele ministrava a escola bíblica lá. Mas havia um culto domiciliar, um culto na residência desse casal de médicos. E sobretudo a senhora dele era uma senhora muito usada por Deus. E eu, recém-convertido ali, eu fiquei assim impactado com o que eu via. Os dons do Espírito Santo em operação. Sabe, não foi em qualquer casinha assim, em qualquer fundo de quintal, não menosprezando ninguém, porque profetas são pessoas simples, né? Na maioria, os profetas são pessoas humildes, pobres assim, né? Mas sabemos que tem muito charlatanismo no meio, muita enganação, muita mentira, muito engano, quando os assuntos são dons. Mas aí nesse caso aqui, irmãos, que eu estou dando exemplo, não tinha porquê, né? São pessoas bem-sucedidas ali, médicos, professores universitários, assim, mas uma mulher, sabe, assim, tremendamente usada por Deus. Os dons funcionavam de uma forma tão assim harmônica, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, a profecia e a cura, né? E a casa dela era cheia de pessoas, até pessoas da sociedade, da alta sociedade lá de João Pessoa frequentavam essa casa aí, para não dizer que é engano, né? Que é engano. E eu aí fiquei impactado e vi esse Deus de poder, né? Eu percebi que o Deus de ontem, que manifestava cura, também é o Deus de hoje, esse Deus de hoje. É isso que nós vamos ver aqui, que a cura operada por Jesus nos dias de ontem do Novo Testamento, essa cura também Jesus está operando hoje. Ele está operando hoje através da sua igreja, Então não é assim, Deus curar por curar, eu creio que Deus vai curar. Não, a igreja é usada, a igreja é o braço de Deus, ferramenta de Deus aqui na terra para operar essa cura. É como se Jesus estivesse aqui colocando as mãos sobre os enfermos. Nós somos o corpo de Cristo e temos essa função para fazer, curar. Vimos isso numa aula específica, dom de curar, né? O dom de curar, dentre os quais se inclui os dons espirituais, dentre os quais se inclui o dom de cura.
é um dos dons, daqueles 3 dons de poder, né? Fé, curar e operação de maravilhas. E aqui estamos especificamente estudando o dom de curar. A cura divina como parte da salvação. A salvação é um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento, em favor do seu povo. Então, no Antigo Testamento, a salvação tinha a ideia de livrar da fome, de livrar da espada, também de livrar das enfermidades, né? Como é o caso de livrar das enfermidades que acometeu os egípcios. Mas, falando em salvação, a salvação é o nosso bem maior, né? É o nosso presente maior, é a coisa mais importante que nós temos. O que você e eu nós temos, não são aquilo mais importante, não são nossos bens, nossos filhos, nossos valores, nosso emprego, não, nada disso. A coisa mais importante que nós temos é a nossa salvação. Devemos zelar por ela todos os dias, por essa salvação. Nessa salvação, que Deus é tão bom, Ele faz a obra completa. Então Ele salva e Ele cura. E se você quer trabalhar na obra de Deus, Ele te capacita. E aí vem o batismo com o Espírito Santo, que Ele te dá outro presentezinho, para te capacitar, para você compartilhar a graça e o amor de Deus para com outras pessoas. E aí você fica preparado também para se for o caso, né, se o Senhor te agraciar com o dom de cura, para também ser usado como instrumento de Deus, canal de bênção, para curar pessoas através da imposição de mãos, curar pessoas. Então, irmãos, a cura divina ela é bíblica, ela está atrelada à bênção da salvação. É tanto que na declaração de fé das Assembleias de Deus dos Estados Unidos, declaração de fé dos Estados Unidos, a cura, né, essa parte de cura, ela está contida lá na declaração de fé, no assunto da soteriologia. Lá nas declarações de fé da salvação se inclui também a cura divina. Em nossa declaração de fé aqui das Assembleias de Deus do Brasil, se define a cura divina como um ato de soberania, graça e misericórdia divina que, através do poder do Espírito Santo, restaura física e emocionalmente aquele que demonstra fé em Cristo. É importante também ressaltar, meus irmãos, que essa cura, quando se fala cura, não é necessariamente só a cura física, né? Mas também a cura emocional. A cura emocional. Essa é muito importante, porque a rigidez mental, a integridade psicológica de uma pessoa é muito importante. É muito importante. Nós sabemos que mais de 50% das doenças físicas que nós apresentamos no nosso corpo, às vezes aquelas que não têm uma causa aparente, são chamadas doenças psicoemocionais. Por quê? Porque surgem nas nossas emoções através de conflitos não resolvidos, angústias, amarguras, tensões, ansiedades. Ansiedade é algo horrível, né? Viver em ansiedade é viver, como se diz assim, literalmente estrangulado. A palavra grega de ansiedade, relacionada à ansiedade, está relacionada a estrangulamento, né? Então, uma pessoa ansiosa, uma pessoa perturbada, não dorme bem, e aí já não cuida do sono. Sabemos que temos que dormir pelo menos 6 horas, 8 horas diárias, 6 ou 8 por dia. A pessoa dorme pouco e não tem um sono restaurador, vive ansiosa, enfim. E aí começa a aparecer problemas físicos. Daí o nome psicossomáticos, né? Psico, porque surge nas emoções, na nossa mente,
e resvala no corpo, soma corpo, é um psicossomática. Tem muitas doenças psicossomáticas. Até nessa pandemia mesmo, nós vivemos num estado de tensão tão grande, né? Com um cenário tão sombrio assim, que muitas pessoas têm adoecido de outros problemas, né? De outros problemas. Eu mesmo, não vou negar, tenho passado por alguns problemas gástricos, de tanto somatória de tanta coisa, né? E aí a gente tem que administrar através da fé no Senhor e orando sempre, lançando sobre Ele cada uma de nossas ansiedades, crendo que Ele tem cuidado de nós. Não é assim que a Bíblia diz? Pois bem, então aqui, meus irmãos, vamos adiantar um pouquinho. Cura divina e os desafios atuais. Por que existem as doenças? As doenças, de uma forma geral, são consequências do pecado em geral, de um mundo decaído. Então, todos nós somos afetados por doenças. Todos nós. Por quê? Porque fomos um dia afetados pelo pecado. Pelo pecado. A terra foi afetada pelo pecado. A natureza foi afetada pelo pecado. É por isso que você planta, tem que colocar muitos agrotóxicos nas lavouras, né? Contra as pestes, contra as pragas, contra insetos, ervas daninhas. Enfim, o mundo ele é infestado de vírus, bactérias, fungos, protozoários, enfim. Está aí a pandemia do Covid-19, né? E que fez parar o mundo, né? Um vírus. Por quê? Porque a natureza foi afetada pelo pecado. Então, ninguém está isento de doenças. Ninguém está isento de doenças. Ninguém. Não existe isso de dizer que crente não morre de câncer, não morre disso, não morre daquilo. Não existe. Se chegou a hora de ir, Deus chama para si. Deus chama para si. E aí é muito importante cada um de nós fazermos uma reflexão do nosso papel aqui na Terra. Nosso papel aqui na Terra. Uma pessoa com já de idade, que não quer nada para a obra de Deus, está lá no hospital, aí você vai orar. Ore pelo meu pai, 70 anos, 80 anos, um homem que praticou o pecado a vida todinha. Ora para o seu pai para quê? O que ele vai fazer para a obra de Deus, para o reino de Deus? Não é? Posso orar para ele se convencer do pecado, da justiça e do juízo, não é? Mas já está no fim, desperdiçou toda a vida, todos os seus talentos para o mundo, para as trevas. É por isso que a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. É por isso que a palavra de Deus nos diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e neles não tenha contentamento. Sabe, um dia vamos envelhecer. Vamos envelhecer. A palavra de Deus diz que os dias dos homens são 70, 80 anos, os mais robustos com 80 anos, mas que passar disso é enfado, canseira e doenças. Então, cuidemos do nosso corpo, da nossa saúde hoje. Para quê? Para apresentarmos no auge das nossas forças, sadios, saudáveis, para o Senhor. Um dia, se você chegar a viver muito, você vai querer se ajoelhar para orar ao Senhor, não vai conseguir. Talvez querer levantar as mãos, não vai conseguir. Talvez ficar em pé na igreja para louvar, vai ter dificuldade. Eu e você. Então,
Façamos isso hoje. Cuide do seu corpo hoje. Aprendamos a interagir com o Senhor, né? Para que Deus possa renovar nossas forças como águias. Mas aí devemos fazer a nossa parte também. Lembram lá no Antigo Testamento? Não tinha uma série de prescrições? Deus sempre fez a parte dele. Mas ele disse, o povo precisa fazer a sua. Se cuide, se trate. Por que comer tanto? É glutonaria? Por que se intoxicar tanto? Para quê? Ansiedade é outro pecado? São 2 pecados. Como por causa da ansiedade. E ansiedade é falta de confiança no Senhor, em última análise. Sim ou não? Então, temos que cuidar da nossa saúde, né? Para que também o Senhor possa nos curar. Já pensou, a pessoa fuma a vida toda, não quer ter um problema de efisema pulmonar? Bebe a vida toda, bebe álcool, né? Porque beber, nós bebemos leite, bebemos água, bebe álcool, ingere álcool, bebida alcoólica. E no final da vida não quer ter problema no fígado, cirrose hepática, câncer, sei lá, tanta coisa ruim mais. Então vai colher o que plantou. Então é isso, meus irmãos. Agora, as enfermidades entre os crentes. Entre os crentes. Quando eu digo que Deus cura, eu estou dizendo como regra, né? Que a vontade de Deus é que o Senhor cure. É o que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, cure. E aí nós temos também aquela passagem da igreja, né, de Tiago, quando o servo Deus Tiago nos diz: há alguém enfermo entre vós, né, chame os presbíteros, orem, que haja confissão de pecados e que a unção do óleo curará, né? Através da oração. Não é o óleo que cura. Não é o óleo que cura. O óleo é uma representação do Espírito Santo de Deus ali, para mostrar que o poder do Espírito Santo de Deus ali está operando na cura. Então, chame os presbíteros. Na perspectiva pentecostal, esta oração na igreja, através da ministração do óleo, esta oração de imposição de mãos, de unção dos enfermos, ela é feita pelos presbíteros da igreja. Pelos presbíteros da igreja. Quando eu falo presbíteros, pode ser pastor, porque um pastor contém o presbítero também, né? O pastor, nele está contido também o dom ministerial de presbítero também está contido. No presbítero não está contido o dom ministerial do pastor, mas no pastor está contido o dom ministerial do presbítero. Então, em Tiago fala, chama os presbíteros. Não é chamar qualquer pessoa, não é um simples obreiro, não é um irmão, os presbíteros. É uma atividade, uma atribuição própria de presbítero, ou de evangelista também, dos evangelistas. A Assembleia de Deus funciona assim. Então as coisas têm que ser do jeito que a Bíblia diz, meu irmão. Não adianta inovar, não adianta alterar. Essa função na igreja de unção, de óleo, de cura, ela é uma tarefa própria dos presbíteros. É a oração de cura, né? A oração de cura através da confissão dos pecados, confessar os pecados uns aos outros, e através da aplicação do óleo e da oração, a oração da fé,
da fé, e aí é indispensável, condição sine qua non, ter a fé do irmão ou da irmã. E uma outra particularidade, esta oração feita pelos presbíteros para a cura, o destinatário desta oração necessariamente, meus irmãos, minhas irmãs, tem que ser os crentes, tem que ser os crentes, certo? Eu vou, me permite aqui, ler esse texto de Tiago. Eu creio que seja Tiago 5, 13, versículo 13 e 15, né? Tiago capítulo 5, versículo 13 e 15. Está aflito alguém entre vós, entre vocês? Está falando de crente. Está falando de crente. Ore. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém doente, no meio dos crentes? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam a oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor, porque é o Senhor, através do Espírito Santo, que vai curar. Aí conclui: a oração da fé salvará o doente. Então tem que ter a fé, tanto do doente como dos ministradores, dos presbíteros. E o Senhor o restabelecerá. E se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Porque há muitas doenças também que são decorrentes de pecados. Ok, meus irmãos? Então vamos adiantar aqui. Agora, existem muitas enfermidades que não são curadas, como eu disse no início da aula. Existem muitas doenças que não são curadas. Nós devemos ter muito cuidado para não dizermos, e pior, não julgarmos os nossos irmãos. Não podemos dizer que alguém está doente por causa de um pecado. No meio evangélico, já ouvimos muito isso de outras igrejas. Se o irmão está doente, é porque está em pecado. E nós tivemos a oportunidade de estudarmos o livro de Jó e vimos que não é necessariamente dessa forma, certo? Então nem sempre doenças são consequências de pecados, ok? E aí qual seria a base bíblica para isso? Então eu vou ler aqui uma referência que eu anotei aqui, creio que seja, se eu não estiver errado, os irmãos me corrijam, porque eu não decoro o versículo com tanta facilidade. Mas vamos lá. João 9, versículo 3. Eu vou ler a partir do versículo 1. João, evangelista João, quarto evangelho, capítulo 9, versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Olha só, cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Aí vem a resposta de Jesus: não, ninguém pecou. Ninguém pecou. Nem seus pais, nem ele pecou. Ele nasceu cego, nasceu assim, para que se manifeste nele as obras de Deus. Então ele desconstruiu toda aquela ideia
que os judeus tinham, de que doença era maldição, tal. Então, nem sempre doenças é consequência de pecado ou de maldição. E aí nós vemos nesse texto que Jesus, ele curou. E aí curou esse cego, né? Parece que ele não tinha nem a cavidade ocular, né? Foi um milagre, assim, uma operação de maravilha. Não sei se foi esse cego ou foi outro, que foram tantos cegos que Jesus curou. Teve um que não tinha nem a cavidade ocular. Então, irmãos, existem várias causas pelas quais nós, eu e você, podemos ter alguma doença sem que necessariamente estejamos em pecado. No Velho Testamento, aqui eu estou me lembrando do profeta Eliseu. Vocês lembram do profeta Eliseu? Quem realizou tantos milagres quanto o profeta Eliseu? Eliseu, acho que só perde para Moisés, o profeta Eliseu, né? E parece que foram 14 milagres registrados na Bíblia que o profeta Eliseu realizou. E ainda realizou outro quando já estava morto. Já pensou morto realizando milagre? Entretanto, porém, Eliseu morreu doente. Esteve doente. E não era pecado. Não era pecado. Então vamos aprender e desestigmatizar essa ideia de que o crente não tem doença. O crente não passa por provação, o crente não tem câncer, o crente não tem isso, o crente não tem aquilo, porque as bênçãos de Moisés, lá profetizado por Moisés, lá no Êxodo, está sobre ele, então não vai ter doença nenhuma. É uma regra, porque Deus cura, é uma regra, mas não façamos dessa regra uma regra absoluta. Sabe qual é o nosso mal? O mal de uma forma geral, assim, que eu me incluo até às vezes, é achar que tudo tem que ser matemático. Tudo tem que ser 2 mais 2 é 4. Esquecemos que Deus é soberano, que Deus quebra as regras, algumas regras, né? Porque Deus é soberano, então Ele age da forma como Ele quer. Eu me recordo que eu tive uma rinite alérgica. Eu orei pela minha rinite alérgica 17 anos. 17, eu acho que mais do que 17, não me recordo. Talvez mais um pouquinho. Eu tinha, irmãos, rinite alérgica toda semana. Toda semana. Fiz acupuntura, fiz aquele tratamento homeopático para equilibrar os minerais, porque o médico dizia que o médico homeopático também era um médico ginecologista. Tinha duas funções, era um médico ginecologista e ao mesmo tempo gostava de homeopatia. Eu me tratava com ele, faleceu, o doutor Marcelo. Ele dizia que faltava equilibrar os minerais, manganês, magnésio e tal no corpo, então haja fazer homeopatia, anos e anos. Fiz aquelas vacinazinhas que tomava, né? Fiz tudo. Toda semana era remédio para alergia, toda semana. E eu orava, lembrava o Senhor da bênção da redenção, da cura, pedia que Deus me curasse. Aí depois de 17 anos ou mais foi que eu obtive essa cura. Hoje é difícil eu dar um espirro, né? Quando o tempo está um pouco fechado ou quando eu estou um pouquinho estressado, eu fico um pouco de alergia, né? Ou então quando muda a temperatura bruscamente, quando eu vou lá para o sul acontece isso, mas em relação ao que eu vivia, era horrível. Toda semana, às vezes numa semana eu tinha 2 crises de rinite alérgica e era forte,
fortíssima. Era espirradeira, era corize, era, não sei se era conjuntivite alérgica, rinite, era tudo com ite tinha. Deus cura, mas curou no tempo dele, meus irmãos, né? Curou no tempo dele, né? E poderia também não ter curado. E aí, se formos para o Novo Testamento, nós vamos ver também o apóstolo Paulo com aqueles espinhos que na carne dele, né? Que o Senhor recusou a removê-los, e não obstante o apóstolo Paulo tivesse orado tantas vezes, né, 3 vezes, para tirar aquele espinho, e o Senhor não tirou, né? Disse-lhe que a graça do Senhor bastava na vida de Paulo. E vemos também o jovem pastor Timóteo, né? Timóteo, né? Que tinha problemas estomacais, né? Também, e não foi curado. E tem aquele personagem que eu não estou também me lembrado, mas é registrado no livro de Atos, Trófode, né? Trófode, que o apóstolo Paulo disse que deixou ele doente. O apóstolo Paulo deixou doente. E olha que o apóstolo Paulo tinha o dom de curar. O apóstolo Paulo tinha o dom de curar. Mas é assim, às vezes a gente tem o dom de curar, a gente cura o outro, mas não cura, não curamos a nós mesmos, né? Assim, as coisas do Senhor é dessa forma, meus irmãos. Temos que ter maturidade para entender que é dessa forma, que Deus é soberano e Deus tem um propósito em tudo, viu? Agora, de uma forma geral, existem muitas causas para a doença, de uma forma geral. Existe a opressão demoníaca, né? Registrada em Lucas 13, capítulo 11. O texto diz: eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade já há 18 anos. Então era um espírito específico de doença ali atormentando. Precisava de quê? Precisava de libertação, não é? Precisava de libertação. E aí a gente não deve desprezar aquele ministério da libertação, né? Aquele ministério que as igrejas da segunda onda do movimento pentecostal, ela dava muita ênfase também, né? Tem os seus méritos, né? Tem os seus méritos. A igreja pentecostal Deus é Amor, ela enfatiza muito isso aí, a libertação. É o movimento pentecostal, não é o movimento pentecostal clássico, já se diz da segunda onda, mas podemos dizer que tem os seus méritos, né? Porque a ênfase ali era da libertação de demônios. Tem os seus méritos também. Era daqueles defeitos, daquelas coisas todas que nós conhecemos, né? Mas tem alguns méritos, e a palavra de Deus nos diz que a gente deve reter o que é bom. Então, a causa de doença pode ser um espírito maligno, né, atormentando ali, um espírito, como foi o caso dessa mulher registrada em Lucas capítulo 13. Pode ser também um pecado que nós tenhamos, um pecado não confessado. E aí nós temos que examinar-nos sempre, né, os pecados ocultos que nós temos. Esse registro está em Tiago capítulo 5, versículo 16. Acabei de ler há pouco, né? Confessar as vossas culpas uns aos outros, orais uns pelos outros. Então, confessais as vossas culpas uns aos outros. Então, é importante termos uma pessoa de confiança. É importantíssimo termos uma pessoa de confiança. Eu tenho as minhas pessoas de confiança, eu tenho os meus anjos, eu tenho. Momentos difíceis, eu tenho algumas pessoas que eu aciono em oração. As minhas faltas, eu confesso os meus pecados, minhas fraquezas, e peço oração. Eu tenho. É importante termos, sabe, alguém para que nós possamos confiar, abrir um coração, fazermos uma partilha, pedirmos oração. Isso é muito importante, né? Que a palavra de Deus nos exorta a orarmos uns pelos outros, confessar os pecados também uns aos outros, né? E orais uns pelos outros, para que sejamos curados, para que sarareis, conforme nos diz Tiago capítulo 5, versículo 16. Então, irmãos, há muitas causas, né,
O medo paralisa muitas pessoas. A ansiedade, que eu já tive a oportunidade de falar aqui sobre ansiedade. O medo é o primo irmão da dúvida, né? E a dúvida entra pela porta, a fé vai pela janela, vai embora pela janela. Não coexistem as duas, fé e dúvida, fé e medo, fé e ansiedade exacerbada, não tem como. Então, há muitas pessoas que não obtêm a cura, né, ainda, pelo medo, pela dúvida, pela ansiedade, aquela ansiedade aguda, como se diz. E aí eu poderia recitar Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 8. Confia no Senhor, reconhece-o em todos os teus caminhos. Olha o que o texto diz agora. Confia, não duvida, né? Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Então a confiança no Senhor serve para que alcancemos a saúde, a cura. A contrário senso, a ansiedade, a dúvida, a falta de confiança no Senhor, ela impede muitas vezes a obtenção da cura. Aqui eu colacionei aqui também uma outra causa, a negligência dos presbíteros. Olha, como eu falei, a função de orar na igreja pelos irmãos também, orar para a cura, é uma função dos presbíteros para fazer a oração da fé. Então, se os presbíteros negligenciam essa função bíblica, aí também pode-se dizer que tem uma causa para a obtenção da cura, porque tem a ferramenta na igreja, né? Tem a ferramenta ali. E se um determinado presbítero ou um determinado pastor ele não exerce essa atribuição, então está em falta, né? Não é o caso da nossa igreja. Nossa igreja é diligente, nosso pastor é diligente nesse ministério de cura também. Aí, mas vemos essas igrejas tradicionais aí que não dá importância a esse aspecto, não dá importância. Aí faz aquela oração, orar porque Deus é poderoso, tal. Vou orar por orar e pronto. Mas esquece da oração da fé, que é uma recomendação bíblica, né? É Bíblia, está na Bíblia, livro de Tiago, mas não podemos ignorar. Se está, é porque é uma realidade que sempre existiu e que é válido para os dias de hoje. Porque, repetindo, nós pentecostais cremos na validade dos dons. Cremos que os dons, eles não ficaram para a igreja primitiva do primeiro século, para a igreja ali da época até Apocalipse, até fechar o livro de Apocalipse. Não. Os dons espirituais, eles são válidos para os dias de hoje, né? Então nós, diferentemente dos cessacionistas, né, aqueles que não acreditam nos dons nos dias de hoje, nós acreditamos que o Senhor Jesus ainda não só salva, mas também cura, batiza no Espírito Santo e breve virá. Então, irmãos, são muitas causas que impedem a obtenção da cura. A incredulidade. Citarei aqui Marcos 6, capítulo 6, versículo 3 a 6. E Jesus não podia fazer ali obras maravilhosas. Por quê? Por causa da incredulidade. Somente curou pouquinho de enfermos. Ele somente curou pouco. Olha só, o Senhor Jesus não conseguiu curar. Por quê?
falta de incredulidade. Essa aí é a pior. Essa é a pior. A incredulidade. A incredulidade. Não crê que o nosso Senhor Jesus tem poder para curar nos dias de hoje? Duvida do poder do Senhor Jesus? Duvida até do poder do Senhor Jesus para salvar, né, as pessoas aí fora? Então, realmente, não podem obter cura. Não podem obter essas curas. O Senhor é tão misericordioso, que Ele cura. Ele cura até os ímpios. O Senhor, Ele cura. Aliás, milagres acontecem todos os dias, né? Nós somos verdadeiros milagres. O restabelecimento de uma pessoa desse vírus terrível da Covid, o restabelecimento, ainda que com sequela, é um milagre. Por quê? Porque o nosso organismo reagiu. Se reagiu, é porque foi equipado. Se foi equipado, alguém equipou com anticorpos para reagir. Então, por isso que tem mais vítimas restabelecidas do que mortos. Glória a Deus também. Ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus. Porque se fosse uma coisa fatal, ele dizimava todo mundo de uma vez só. Uma doença fatal que vai vir na grande tribulação, a partir da grande tribulação até o final, essa terra vai virar um pó. Vai virar um pó, igual aquele paninho, meus irmãos. Sabe aquele paninho que a gente faz, ele se rasga, aquele paninho que já está bem usado, bem se destrói. Essa terra vai se destruir completamente. Pó, vai virar um pó. Queima um papel e veja só as cinzas. E daqui para lá vai acontecer muita coisa, muita tragédia, muitas doenças, calamidades, né? Esse vírus não é nada em relação ao que está por vir, até que o Senhor promova a restauração dessa terra, criando novos céus e nova terra. Essa aqui, com a sua criação, a natureza toda vai ser destruída, vai ser refeita, novos céus e nova terra. Mas, voltando ao assunto, existem todas essas causas, né? Aquelas pessoas que se portam com irreverência, sobretudo na Santa Ceia do Senhor, teremos hoje, né? A Santa Ceia. Existem muitos doentes ali por conta disso, né? Por conta de que participam do corpo de Cristo de forma indigna, em pecado. Isso é muito perigoso. Por isso que a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 11, versículos 29 e 30, que há muitos fracos e doentes. E, irmãos, por fim, existem várias causas, existem outras tantas que nós não sabemos, né? Mas sabemos que, pelo menos na vida do crente, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus usa, mas existem algumas enfermidades cujas causas não são esclarecidas, não são não obtemos respostas, né? O Senhor é que sabe. Ok, meus irmãos? Então acredito que deu para tecer algumas considerações úteis, relevantes sobre esse assunto, cura na perspectiva pentecostal. Assim agindo, cumpri meu objetivo. Espero que tenha dado minha parcela de contribuição nesse assunto. Rogo a Deus que abençoe a todos os irmãos e queria encerrar orando. Amado Deus, nós te rendemos glória e graças porque, ó Pai, um dia fomos alcançados, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Obrigado, Senhor, porque um dia Tu nos deste a graça da salvação, nos transportaste para o reino do Filho do Teu amor, resgatando-nos do poder das trevas. Mas não só apenas, Senhor, a salvação, o Teu amor e Tua graça que nos alcançou também nos concedeu o privilégio de obtermos cura, Senhor, restauração física, emocional,
porque Tu é um Deus que se preocupa também conosco, tanto nas nossas emoções, no nosso corpo. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor fez enfermar o Teu Filho na cruz do Calvário, levando sobre si todas as nossas enfermidades, carregando as nossas dores. Muito obrigado, ó Pai, pelo privilégio de sermos resgatados, redimidos, comprados por esse preço de sangue tão precioso. Em nome de Jesus, abençoa cada um dos meus irmãos, minhas irmãs. Nos concede um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Tenham todos um domingo abençoado. Até logo mais no nosso culto.